Amém, irmãos? Vou estar finalizando aqui o item 3, né, que já são 11 horas. Então, só vou finalizar aqui o item 3, que fala de celibato. Item 3. O celibato é bom. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 6 ao 9. Se Paulo usou a expressão, abre aspas, isto vos digo, referindo-se ao conceito geral de casamento, ele quis ensinar que os cristãos tinham a permissão para casar, mas não eram obrigados a fazê-lo. Se, entretanto, a expressão se refere ao que disse no versículo 5, afirma que, em determinadas circunstâncias, o casal pode abster-se do ato conjugal, mas que dessa abstinência é permissão e não mandamento. O desejo é o item 3, celibato é bom. Amém? Os irmãos se situaram, hein? Fala que o celibato é bom, o item 3. Eu já li o primeiro parágrafo, estou no segundo. O desejo de Paulo em relação aos solteiros era que se mantivessem assim, como também eu o sou. Fecha aspas. Não é possível determinar se o apóstolo era solteiro, como admitem alguns estudiosos, ou viúvo, na ocasião em que escreveu a epístola, como afirmam outros. No entanto, ressalta ele, alguns recebem de Deus a graça de serem celibatários, mas ele chama outros para se casarem. Trata-se de um dom, e não convém estabelecer alguma regra aplicável a todos, indistintamente. Né? Então não fica aí como regra. Quer se casar, casa, né? Quer se manter solteiro, né? Peça o dom de Deus para que, ou casando ou sendo solteiro, né? Você tenha uma vida de santidade, né? Independente do estado civil. Novamente, o apóstolo expressou o desejo de que os solteiros ou as solteiras e viúvos ou a viúva continue assim, no estado em que também eu vivo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8. Solteiro ou viúvo, entretanto, isso dependia de terem recebido o dom do celibato. Se não havia recebido, não teriam condições de dominar os desejos e viveriam abrasados. Ou seja, se você tem o dom de Deus para estar solteiro, né, que seja uma vida de santidade solteiro. Saiba, porém, que vai haver tentações, vai haver a militância da carne contra o espírito, né, e pode vir a esse celibato, essa vida de solteiro e por água abaixo, né, por causa das tentações, né, por causa da fornicação, coisa e tal. Então a gente tem que vigiar, né, porque aquele que não consegue dominar, então case-se, né, para que esse desejo seja suprido na figura do marido ou na figura da esposa. Pergunta. Irmão, não vou saber responder agora, mas na próxima aula. O voto, né? Sim. É uma pergunta interessante, mas eu vou pesquisar sobre isso. Eu não tenho a resposta agora. É muito interessante isso, eu nunca tinha observado isso também não. É válido a gente pesquisar, né? Porque se eles eram seguidores de João Batista, se tinha uma doutrina igual tem a de Jesus, porque tanto João Batista quanto Jesus, eles preferiram não se casarem. Então, para se dedicarem 100% ao que diz, ao chamado ministerial deles. Pode ser que sim, mano. Pelo fato da gente ver que João Batista, ele aparentemente, na Bíblia, eu não posso dizer, para falar heresia, que não se casou ou não se relacionou com mulher, por causa do chamado. Foi o que o irmão
expôs. Eles se dedicaram, digamos assim, 100% ao seu voto que fizeram com o Senhor, 100% aquele trabalho ali que eles tiveram com Deus. Né? Pode ser que sim, eles tenham optado pelo celibato. Eu vou estar pesquisando sobre isso aí para trazer uma resposta mais concreta. Mas a primeiro ponto, né, fica aí essa observação. Muito interessante isso mesmo, a gente observar isso. Uma coisa interessante, né, como você já falou com o padre, então, mais ou menos, ele falou que a quantidade de padres se relaciona não está no gibi. Então, assim, que o problema maior não é nem se relacionar com mulher, se relacionar com homem. Então, assim, o cara está na frente da paróquia, e aí em relação com homem, como mulher e às vezes até com criança. Teve uma época aí na igreja católica que muito padre se relacionava com criança. Né? Então, assim, é um item a ser, eu acho que é levado em consideração aí na parte do fato, né? Assim, se teoricamente aquela pessoa que passa a imagem, se não for o Espírito Santo renovando ali, né? É um contraste que se tem com a igreja evangélica e com a católica. Nós não estamos aqui, nós estamos fazendo uma observação de contrastes. Por quê? Paulo, ele fala na Bíblia aqui, ele está dizendo, até no casamento, que o homem e a mulher, digamos assim, nas minhas grosseiras palavras, se afastam um do outro, para quê? Salvo no caso de oração e jejum. E isso em comum acordo, porque se a sua esposa quiser ter um relacionamento com você, você vai falar, não, agora não posso porque eu estou jejuando e orando. Aí você está, como é que eu posso dizer? Fazendo que abra uma brecha na vida dela para haver tentação. E também a esposa. Aí o marido está querendo se relacionar com a esposa lá, né? A esposa, não, eu vou orar e jejuar. Opa, pera aí, não concordo, não estou concordando com isso agora, não. Eu estou precisando de você agora, no caso assim, né? Então tem que, por isso a mutualidade. Por isso o comum acordo. Porque senão Satanás ele vai entrar nessa brecha e entra de verdade. Há uma tentação aí. Mas eu observo também, eu vou falar agora interessante. Sim. De hormônios, conversado muito sobre que a Bíblia fala assim que o único pecado que você pode é. Então, assim, a pornografia, porque aprendeu de forma errada. Viu ali, não? E foi saber, então, ver, né? A atenção do que vê, adolescente, está sempre mesmo ligado à palavra, está dando a palavra que é correta. Daí o Espírito Santo de Deus ele ensina. Ele ensina. Uma vez eu ouvi uma pregação, eu cito uma sexóloga, que ela é pastora. É muito interessante para os adolescentes estar vendo. Assim, uma parte bem, quando ela começou né, explicando sobre isso, sobre o sexo do cristão. E ela fala desde a adolescência, é muito importante a adolescência, tá vendo? É claro que nós, como pais, eu sempre falo que precisar, pergunte para mim, às vezes pergunta para mim e vai aprender o que é errado. Mas essa questão do controle, que é bem complicado na fase adolescente, ela explica assim, de uma forma bem interessante, né? Algumas coisas assim, que eu vi, que eu achei muito interessante ela explicando sobre os adolescentes. Uma vez eu dei uma palestra sobre isso, né? Eu estava falando para eles como certas coisas funcionam. E não só, e adultos também. Tá buscando mesmo isso de Deus em todo o tempo, né? Aos casados, tá também. Eu não entendi quem está buscando, né? No Senhor. E o inimigo ele vai estar aí para fazer tudo dar errado. Todas as áreas. Todas. E a gente tem que estar prestando atenção em todas as áreas da palavra, né? A irmã falou algo, né, bem correto. Eu passei por esse problema da pornografia. Para mim é uma vergonha falar isso, irmão. Mas o que acontece? Tem coisas que são vício, certo? Um vício. Depois passa a ser doença espiritual. Depois da doença chega um nível mais absurdo. Caráter. Fala de caráter.
O que o irmão Washington teve que fazer? Procurar na palavra. Quanto mais informação eu fui tendo, quanto mais pesquisa aprofundada eu fui fazendo, quanto mais palestras eu fui ouvindo, quanto mais cursos eu fui tendo, mais isso criou um temor em mim. Então você consegue obter, criar em você princípios, né? Que daí você não se vende mais por aquilo. Então aquilo que aos teus olhos parecia um vício, parecia uma falha de caráter, parecia uma doença, aí já começa a ser tratada, começa a ser curado, você começa a ser o quê? Purificado por aquilo. Aí aquilo que era atrativo aos seus olhos passa a ser uma abominação. Você começa a rejeitar, você começa a negar, você começa a ter forças para resistir. Porque o pecado, eu venci o pecado. Mentira. Nunca ninguém vence. O único que venceu o pecado foi Jesus Cristo. O que nós conseguimos fazer é obter uma resistência. Resistir ao diabo e ele que fugirá de vós. Né? Então ele não vai correr assim de uma hora para outra. Você tem que ter um caráter firmado em Cristo para obter, né, o seu princípio. Tem princípios que você vai ter que construir ele com as suas próprias mãos. No quê? Na palavra. Então eu ia lá, pesquisava na palavra, opa, isso aqui é errado, opa, isso aqui já não convém, isso aqui não convém. Então a palavra te confronta de tal maneira, né, que ela vai ministrar em você a purificação do seu caráter. Aí o seu caráter começa a ser lapidado, moldado, depois polido. Depois que ele é polido, depois que você tem um caráter, um princípio formado, você vai rejeitar aquilo. Você vai correr daquilo. Né? Você vai tirar os olhos daquilo que te faz pecar. Né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá o quê? Luz. Né? Vale desses princípios. Aonde o inimigo ele quer roubar a leitura bíblica de nós. Dá sono, o vizinho chama, a campainha toca, o telefone toca, né? É filho. Irmãos, a riqueza da nossa vida espiritual de santidade está aqui, não tem outra fórmula. Está na palavra, de você ler a palavra, meditar nela. Quanto mais você lê ela, mais imunidade espiritual você tem. Né? A sua imunidade espiritual ela se fortalece. Então, para gripes espirituais, a aspirina é essa aqui. Né? O remédio é esse, a vitamina C é essa. Então, eu não gosto de ler, eu também não gosto de ler, mas a Bíblia se torna um livro interessante, a qual medida você vai lendo ali, você vai adquirindo conhecimento, informações, né? Pregação da palavra. O inimigo quer roubar tudo isso da gente. E no contexto, né, de sexualidade, né, quanto mais você lê, né, mais você adquire informação e você vai rejeitar aquilo. Aí vale a luta da carne contra o espírito. Você tem que alimentar o seu espírito para que você consiga resistir à batalha espiritual da sua carne. Porque a carne ela vai te levar à corrupção e vai te levar à perda da sua salvação. Agora o espírito ele vai te levar para as coisas de Deus. Há um conflito que a gente precisa resistir, precisa militar contra ele. E se a gente não militar, a carne vai ganhar de tudo quanto é tipo de moralidade, daqui a pouco na sua vida vai se tornar normal, igual está no mundo. E é uma lavagem que tem que ser feita todos os dias. É igual respirar. Se você ficar sem respirar, você morre. É igual tomar banho. Você tem que tomar banho todo dia. Então, todo dia você vai na palavra. E é uma luta espiritual constante até Jesus chegar ou até a gente descer a sepultura. E é assim. Né? Então, a gente tem que buscar uma vida perante ao Senhor, né, correta. Não é fácil, mano. Nós não vamos tornar super crentes, igual uma pessoa fala que Paulo era, super crente. Rapaz, Paulo ele falou de esmurrar a carne. Já viu esmurrar, espancar uma pessoa? É isso que ele fazia com a carne dele. Né? É um assunto que a gente não vai abordar agora, mas é assim que tem sido. Novamente, o apóstolo expressou o desejo que os solteiros e viúvos continuassem no estado em que também eu vivo. Solteiro e viúvo. Entretanto, isso dependeria de ter recebido o dom do celibato. Já li sobre isso aqui. Se não havessem recebido, não tinham condições de dominar o desejo e viveriam abrasados. Ou seja, é um dom que a gente busca de Deus. Para quem é jovem aí, fica a instrução. Ore. Agora, jovens, atenção aí, jovens, adolescentes, pré-adolescentes. Ore. Ô, glória. E para quem está solteiro também, irmãos, né? Para quem está solteiro aí, vai aí uma instrução de ouro. Orem pelo varão.
Orem pela varoa. Se o seu desejo é casar, amém. Glória a Deus, aleluia. Mas orem. Tem um personagem na Bíblia que o pai mandou, acho que foi Abraão para Isaac, não foi? Mandou buscar lá, né? Irmãos, Deus vai te dar a melhor esposa. Deus vai te dar o melhor esposo, ou a melhor noiva para você. Vai ser o melhor da face da terra. Pode ter certeza. Aquele que vai te amar, aquele que vai te respeitar, aquele que vai saber te tratar como uma rainha, aquele que vai, né, te tratar como esposa, que vai te honrar, a mesma forma o homem. Então orem para que Deus mostre, orem para que Deus te dê o melhor e esperem no Senhor por isso. Você vai obter o melhor fruto que Deus vai te dar. É uma instrução. Busca alguém que ame a Deus acima de todas as coisas. Você vê aquele varão que ama a Deus acima de todas as coisas, é responsável pela obra de Deus. Se tiver pai e mãe, cuide muito bem do pai e da mãe, é verdade. Se alguém que ame a Deus acima de todas as coisas, ele vai te honrar e vai ser um. Assim, eu quero falar de mim, não que eu seja o melhor exemplo para dar. Assim, eu não era cristão na época que eu casei. E eu tive uma família, né, rapaz, conturbada. Meu pai era um homem violento, né? Em casa, pra você ter uma ideia, os finais de semana era regada a cachaça, truco e churrasco. Imagina só, né? Então, graças a Deus, quando a gente se casou, eu com a Renata se casamos virgem, né? Vamos agora em julho agora, final desse mês, vamos para 23 anos de casado. É lógico que não foi o casamento também perfeito, passamos por intempéries que só Deus na causa. Então, eu vejo assim que as minhas qualidades e as qualidades da Renata superaram nossos defeitos para a gente querer ficar um com o outro. E depois, ao longo do casamento, quando a gente se converteu, rapaz, eu chamava os irmãos, eu falo isso até hoje. Eu chamava os irmãos para orar, né? E tinha culto no lar em casa, tinha culto no lar. Aí os irmãos entravam pela sala e ela saía pela porta da cozinha. Então, aí vale este versículo do 1 Coríntios, capítulo 7, né? Capítulo 7. Se a sua esposa não é cristã, você orando, você vai santificar tanto ela quanto seus filhos. Olha aí, o poder da sua oração. Se você tem um marido que não é cristão, você que está para batizar, ou você que ainda vai batizar, ou já é batizado, já tá na caminhada, já está num propósito, vai orando pelo varão. Já demorou um pouco para a Renata se converter. Mas quando ela foi batizar também, batizou ela e com o Kainan na barriga. Por isso é que ela é essa benção aí. Cadê ele? Foi batizado 2 vezes. Uma no ventre da mãe e outra depois. Então vale a pena a gente servir a Deus. E ter essa instrução de 1 Coríntios capítulo 7. Eu mesmo já passei por adversidades no casamento, eu com a Renata, que um dos versículos que me ajudou foi esse capítulo. 1 Coríntios capítulo 7. E também 1 Coríntios capítulo 13. Né? A gente lê a Bíblia e compreende ela e tenta praticar. Né? Isso salva a nossa vida conjugal. Coríntios para hoje. O apóstolo deixa claro que o estado civil, isso aqui é muito importante, irmãos. Marca aí na sua Bíblia se tiver aí também, Coríntios para hoje. O apóstolo deixa claro que o estado civil deixa claro que não o estado civil tem santidade, mas sim a pessoa. Ô glória, né, irmãos? Olha aí. Escreve numa folha à parte o que você deve fazer para desenvolver uma vida matrimonial santa. Se você for solteiro, liste as atitudes que deve ter um solteiro santo. Olha aí. Então foi o que a irmã Suzana explanou ali. Não é o estado civil. A questão não é você ser solteiro ou ser casado que te faz feliz. É você ser uma pessoa que tem santidade. A pessoa tem que estar santificada. Ela santificada no casamento. Ela vai levar outra pessoa a ser feliz. E assim, mutuamente, vão ser felizes um ao outro. Irmãos, eu quero encerrar a lição aqui em nome de Jesus, porque já está muito tarde. A gente vai dar continuidade na próxima
no próximo domingo. Ficou interessante, né? Eu pedi muito a instrução do Espírito Santo de Deus para que não se tornasse uma lição monótona, né? E graças a Deus, Deus tem dado graça. A gente conseguiu fluir com a lição. Glória a Deus. Se tornou muito interessante, né? Esse assunto abordado. Então, eu quero encerrar aqui. No próximo domingo a gente dá uma continuidade e que continue assim, fluindo assim, né? Uma lição abençoada, destrutiva, gostosa de se ministrar, onde os irmãos são realmente edificados, né? Glória a Deus por isso. Vamos estar orando em nome de Jesus? Amém. A diaconisa Érica vai estar orando para encerrar. Tem que orar? Vai lá, criança. Senhor, meu Pai, que abençoe essa igreja, que cuide do lanche que esse passando pra gente e que cuide de nós. Amém. Amém.